Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai aprender a criar o nosso primeiro programa no Octave. Aqui a gente já está com o nosso programa aberto e a primeira coisa que a gente tem que se certificar é de ter baixado para a nossa máquina o nosso banco de imagens. Essa pasta aqui, banco de imagens, tem as imagens que a gente vai usar aqui durante as nossas práticas. Essa pasta vai estar disponível lá no site do curso, tá bom? Então baixem ela para o seu computador e a gente pode dar início à criação do nosso primeiro programa. A gente já viu como é que a gente passa alguns comandos aqui na janela de comandos, né? Mas o ambiente que a gente vai usar para criar o nosso programa é o editor, que está nessa outra abinha aqui, ó. No caso de vocês aí, se não aparecer já um documento em branco, né? Se por acaso aparecer assim, a gente vem aqui, ó, abrir documento em branco, né? Um novo script, e clica nele que ele vai aparecer um novo script sem nome aqui. Aproveitando aqui em cima, né, nesse menu do editor, a gente tem, além do novo script, a gente tem aqui abrir um arquivo existente, abrir aqui, ó, arquivos recentes, nessa setinha do lado. A gente tem aqui o botão de salvar arquivo, salvar como, temos as funções de recortar, copiar e colar, e temos aqui também a função de salvar e executar o nosso script. Então, a partir de agora, a gente vai passar um monte de instruções aqui para esse arquivo, e depois a gente vai executar ele como um programinha. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é navegar, usar aqui, ó, o navegador de arquivos para acessar a pasta onde estão as nossas imagens, né? O nosso banco de imagens. No meu caso, ele está aqui no meu computador, disco local C, curso, banco de imagens. Quando eu escolher isso aqui, ó, percebam que ele já mostra para mim aqui no navegador de arquivos todas as imagens, tá bom? Então, é importante que a gente faça isso aqui no início. O nosso programa vai ficar salvo aqui dentro, a gente vai salvar ele dentro do banco de imagens. Então, vamos começar já dando um nome para ele, salvando. Ó. Então, ele está sem nome, eu vou clicar aqui em salvar arquivo como e vou chamar aqui de script1. Veja que o nome dele já mudou aqui, tá? E aqui, ó, no navegador de arquivos, ele já apareceu aqui, ó, script1, tá bom? Então, vamos passar o nosso primeiro comando aqui. O nosso primeiro comando, na verdade, a gente tem duas opções. Como a gente vai trabalhar com o pacote de imagens, a gente precisa carregar esse pacote primeiro. A gente pode fazer isso aqui na janela de comandos, porque a gente só precisa executar esse comando uma vez por sessão. Ou a gente pode inserir o nosso comando aqui no nosso script. Então, toda vez que a gente rodar o script, executar esse script, ele vai executar o comando de carregar o pacote de imagens. Não é necessário carregar ele toda vez. Mas, por conveniência, e para a gente não esquecer, né, a gente já pode fazer isso aqui dentro. Então, o primeiro comando que a gente vai colocar aqui é o pkg load image. Pronto. Veja que eu vou dar Enter aqui e ele vai criar novas linhas, mas ele não vai executar nada, ó. Porque ele só vai executar quando eu clicar aqui no botão salvar e executar. Veja também que como eu editei o documento, ele apareceu um símbolo aqui, ó, do lado do nome, pedindo para eu salvar esse script, ó. Então, salvei. Bom, o nosso programa só precisa ter uma linha. Ele já tem esse comando aqui, a gente já pode executar ele se a gente quiser. Ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Janela de comandos, vazia. Ambiente de trabalho, tudo vazio, né? Então, a gente pode clicar aqui na catraca, salvar e executar, que ele vai executar o nosso programa. Vamos dar uma olhada? Olha lá, ó. Script 1, tá? Ele executou o nosso programa.
essa é uma maneira da gente executar esse programa, clicando aqui diretamente na catraca. Como ele não tem nada para exibir de execução, ele não mostrou lá na janela de comandos, mas ele carregou o nosso pacote de imagens. Outra maneira que eu tenho para executar esse programa é vir aqui direto na janela de comandos, digitar o nome e dar Enter. Ele executou novamente, tá? Então agora vamos começar aí a implementar algumas outras coisas. Vamos adicionar comandos aí. Primeira coisa que a gente quer fazer é ler uma imagem, né? Vamos ler aqui esse arquivo de imagem, ó, em tons de cinza. Menina _ cinza JPEG, tá? A gente vai criar então uma variável chamada img que vai receber essa imagem. O comando aqui no Octave para isso é o imRead. Im de imagem e read de leitura. Todos os comandos pertencentes ao pacote de imagens no Octave começam com im. Como isso é uma função, eu tenho que informar argumentos para essa função. Qual é o argumento dessa função? É o nome desse arquivo aqui, ó, menina _ cinza.jpg. Então eu vou escrever aqui, ó, menina _ cinza.jpg. Só que eu preciso informar para o Octave que isso é um nome de arquivo. Ele não é uma variável que já está na memória do Octave. Então, para isso, eu preciso colocar aqui esse nome entre aspas simples, ou entre apóstrofos. Perceba que ele mudou de cor. E agora eu vou colocar um ponto e vírgula aqui no final e vou dar Enter. Ó. Perceba, então, que eu tenho agora uma linha que vai fazer a leitura da minha imagem. Perceba que essa imagem aqui, ó, ela está no formato JPEG. O que o Octave vai fazer? Ele vai ler esse arquivo e vai armazenar ele nessa variável img no formato do Octave, tá bom? Vamos executar isso aqui, então? De novo, a gente pode executar clicando aqui na catraca. Veja que ele já me mostrou aqui que eu fiz uma alteração. Ou eu posso dar o nome dele lá na janela de comandos. Vamos clicar aqui na catraca, ó. Cliquei na catraca. Ele não fez nada aqui, né, na minha janela de comandos. Ele só mostrou que eu executei o script, porque eu não pedi para ele mostrar nada. Mas olha aqui no meu ambiente de trabalho. Olha o que aparece, a variável img, tá? Que a gente já criou aqui, ó, por causa disso aqui. Existe uma outra maneira que a gente tem de executar isso aqui. Quando a gente clica na catraca, a gente executa todas as linhas todas as vezes. E se a gente quiser executar uma linha por vez, também dá para fazer isso, tá? A gente pode selecionar a linha que a gente quer. Vamos clicar aqui com o botão direito e, ó, executar seleção, ou então usando o atalho do teclado F9. Quando eu clicar aqui, ele vai executar de novo, só que só essa linha aqui, ó. E olha aqui agora na janela de comandos, ele vai mostrar para mim a linha que eu executei, tá bom? Bom, mas a gente ainda não viu, né? A gente quer ver essa imagem aqui, né? Então, mas a gente só deu esse comando por enquanto para leitura. Bom, vamos então dar um outro comando agora para fazer a exibição, né? O comando para fazer a exibição é o imshow. Então, primeiro, a gente vai pedir para o Octave abrir uma figura. Então, eu vou dar o comando figure. Vou digitar uma vírgula aqui, porque eu posso passar aqui no Octave vários comandos numa mesma linha. Basta que eu separe esses comandos aqui por vírgula ou por ponto e vírgula. Então, eu vou fazer figure im, porque eu estou invocando o pacote de imagens, e show de mostrar, né?
E quem que eu vou mostrar aqui? O IMShow é uma função. Quem é o argumento da função? É quem eu quero mostrar. Eu não quero mostrar o menina cinza JPEG, porque ela é um arquivo. O que eu quero mostrar é a variável img. Então, vamos escrever img aqui, ó. Vou salvar. Vou só salvar simples aqui. E olha o que eu vou fazer. Vou clicar aqui na catraca de novo. E agora, a gente tem, tá, o resultado da nossa imagem. Ele exibiu para a gente a nossa imagem. A gente continua tendo aqui a imagem, a variável img, e a nossa imagem em tons de cinza, tá bom? Vamos dar uma olhada em quem é essa, que tipo de variável ela tem. Aqui no ambiente de trabalho, a gente já sabe, né? Ó, ele dá essa informação aqui, mas vamos usar um comando. Esse comando é o RUS, WHOS, RUS IMG. Para o Octave, para pedir informação para o Octave sobre essa variável. Então, olha lá. A gente tem aqui o nome, né? IMG. A gente tem o tamanho dela, 3.644 linhas por 3.478 colunas. A gente sabe que é uma matriz, tá? E a gente vê aqui que ela é da classe uint8, ou seja, inteiro positivo de 8 bits. Que quer dizer que os tons de cinza, os valores dessa imagem, eles variam de 0 até 255. 0 sendo representado pela cor preta, 255 sendo representado pela cor branca. E se a gente quiser aqui acessar um determinado valor dessa matriz, numa determinada posição, linha e coluna, tá? Então a gente pode simplesmente fazer o seguinte, usar um recurso chamado indexação. Eu posso chamar aqui, ó, img. Vamos associar esse valor a uma outra variável. Vamos criar uma variável a, recebe. Eu quero que a variável a receba o tom de cinza da nossa imagem img na posição linha 10, coluna 10. A gente pode fazer o seguinte, ó, img, que é a nossa variável, vamos abrir e fechar o parênteses, e aqui dentro a gente vai dar a coordenada, a posição linha e coluna do pixel cujo tom de cinza eu quero conhecer. Nesse caso, linha 10, coluna 10. Quando a gente der o Enter, olha lá, a gente já tem mais uma variável, ó, 50. Então, a gente sabe que o tom de cinza nessa posição é 50. Eu posso querer também acessar mais de um valor, né? Eu posso querer acessar aí, por exemplo, quem são os tons de cinza das 10 primeiras linhas pelas 10 primeiras colunas. Eu posso fazer o seguinte, ó, B, vou usar uma outra variável, né? Recebe img, e aqui agora eu vou pôr a variação de linha e coluna. A linha vai variar, eu quero que varie da linha 1 até a linha 10. Essa variação eu informo usando 2 pontos. Para a coluna também, eu quero da coluna 1 até a coluna 10. Então, eu vou dar Enter aqui e olha o que acontece. Ele recupera para mim os valores de cinza das 10 primeiras linhas e 10 primeiras colunas e atribui a variável B. Então, agora a gente tem dimensão 10 por 10. Ó. Se a gente perguntar aqui, ó, quem é B? Olha lá, 10 por 10. E olha a classe, uint8. Ou seja, ele herdou a classe da
da minha variável IMG. Eu não preciso também iniciar no 1, na linha 1 e coluna 1. Eu posso pegar valores arbitrários, tá? Vamos criar aqui uma outra variável C, começando da linha 10 até a linha 20 e da coluna 100 até a coluna 110, por exemplo, tá? Então tá aí, ó. Outra maneira da gente visualizar esses dados é usar o editor de variáveis. Se a gente vier aqui, ó, na minha variável B, no ambiente de trabalho, e eu der 2 cliques nela, olha o que acontece. Ele aparece aqui o meu editor de variáveis. Ó. Eu tenho informação, eu consigo ver os tons de cinza das 10 primeiras linhas e 10 primeiras colunas. Eu posso fazer a alteração desses valores aqui, se eu quiser, de um ou de outro valor, né? Se eu quiser alterar um valor, por exemplo, o valor na linha 1, coluna 1 da minha imagem, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó, IMG, linha 1, coluna 1, vou fazer uma atribuição aqui, ó, recebe, vamos colocar o valor 0, ó, recebe 0. Eu vou pôr o ponto e vírgula para ele não mostrar todos os pixels da minha imagem, tá? Então agora, se eu pedir, né, se eu perguntar aqui, acessar quem é a imagem na posição linha 1, coluna 1, ele me diz que é 0, tá bom? Então é dessa maneira que a gente consegue acessar esses valores aí. Bem, veja que a gente tem uma porção de variáveis aqui na memória e a gente tem uma figura aberta aqui. A gente pode limpar essas variáveis da memória usando alguns comandos. O comando que a gente utiliza nessa situação é o clear. Então, imagine, vamos supor que a variável A não me interessa mais. Então, eu posso dizer aqui, primeiro, só para a gente ter certeza que ela existe, ó, vou digitar o A e dar Enter, veja que ela apareceu, A igual a 50. Vamos supor que não me interesse mais essa variável A. Então, eu posso fazer clear A. Quando eu fizer isso, percebo que ela já sumiu aqui do ambiente de trabalho e perceba que se eu tentar acessar o valor dela, ele vai me dar um erro, ó. Variável A não está definida. Então eu posso fazer isso aqui para limpar essas variáveis da memória. Se eu tenho mais de uma que eu quero limpar de uma vez, se eu quero limpar todas, em vez de eu fazer clear A, clear B, clear C, clear IMG, eu posso simplesmente digitar clear all, que vai me limpar todas as variáveis. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse clear all lá dentro do nosso código. Então, antes de mais nada, aqui ó, na primeira linha, eu vou passar esse comando clear all. Outra coisa que eu quero fazer é fechar não só essa figura, mas qualquer figura que esteja aqui aberta no meu programa. Se a gente executar esse programa várias vezes, ó, vamos executar de novo. Note que apareceu aqui, ó, o nome da figura, figura 2, ó, e agora eu tenho mais uma figura aqui. Se eu executar de novo, figura 3, e eu tenho mais uma figura aqui, tá? Então, conforme eu vou executando o código, a gente vai ficando com uma porção de figuras abertas. Em vez de eu fechar uma a uma, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um outro comando aqui, ó, que é o close all. Agora, olha o que vai acontecer. Eu tenho 3 figuras abertas. Olha que ele voltou para figura 1 de novo. Ó, só tenho uma figura. Então, ele fechou. Mas
Veja, continua esse texto todo aqui, ó. A gente pode também inserir um comando para limpar essa tela aqui. O comando para limpar essa tela é o CLC, o Clear Screen. Então eu vou dar esse comando aqui também, ó, Clear Screen. E vou executar. Olha lá, vimos a nossa figura e olha lá, a tela está limpa e a gente só tem uma figura, tá bom? Bom, à medida que o nosso script vai ficando maior, o interessante é a gente documentar esse script, ou seja, a gente deixar alguns comentários no corpo do script para que a gente se lembre depois do que está sendo executado. E é de fundamental importância também se a gente estiver trabalhando com mais gente. Se outras pessoas forem ler o seu código depois, elas vão conseguir compreender o que você fez. Aqui no Octave, para a gente inserir um comentário, basta a gente iniciar a nossa linha com o sinal de porcentagem. Então aqui eu tenho, ó, comentários, ó, vou escrever comentários. Está vendo que ficou verde? Isso significa que essa linha vai ser ignorada quando a gente executar o programa. A gente pode usar também esse símbolo de porcentagem quando a gente quiser ignorar algum comando. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, a gente tem uma figura aberta, né? Eu vou clicar aqui, ó, para ignorar esse comando do close all, ó. Veja que ele ficou em verde. Vou executar. Abriu. Figura 2, olha lá. Ó, 2 figuras, tá? Então ele simplesmente ignorou, tá bom? Então a gente tem aqui, é útil a gente inserir esses comentários. Então esses comentários podem estar numa linha específica, sozinhos, ou podem estar depois dos comandos. Eu posso escrever aqui, por exemplo, ó, comando para limpar variáveis, tá? Aqui eu posso pôr comando para fechar figuras. E aqui eu posso pôr comando para limpar a tela. Aqui eu posso pôr comando para carregar o pacote de imagens. Aqui eu posso pôr comando para ler imagens. Aqui, vamos lá. Comando para exibir imagens, ó. Tudo bem? Vamos salvar, né? Salvamos ele aqui. E se a gente executar, a gente vai chegar no mesmo resultado, né? Não vai mudar nada porque o que a gente inseriu aqui são agora apenas comandos, apenas comentários. Vamos ler agora essa imagem aqui colorida para ver, ó, menina cor JPEG. Então a gente já sabe ler uma figura em tons de cinza, a gente vai ler uma figura colorida também. E o comando, ele é igual. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar e jogar aqui para baixo, só que eu vou mudar o nome, né? O nome dela agora é menina underline cor. Ó, então vamos lá. Cor. E eu sei também como fazer a exibição, né? Eu vou alterar aqui o nome da minha variável. Eu vou chamar de img underline cor. E aqui eu tenho que mudar também, ó. Cor. E eu não preciso executar tudo isso aqui de novo se eu quiser. Então eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente selecionar essas duas linhas
clicar com o botão direito e executar a seleção. E ele vai me mostrar a nossa figura, a nossa imagem colorida. Vamos dar uma inspecionada agora nesse arquivo, nesse IMG Cor. Então, olha lá, vamos dar o comando RUS IMG_Cor e vamos ver quem é. E vamos fazer isso para IMG só. Aqui, ó, só IMG, ó. Olha a diferença, tá? A classe é a mesma, Uint8. O nome mudou, mas olha o tamanho, né? Aqui a gente tinha, na imagem monocromática, 3.644 linhas por 3.478 colunas. Agora a gente continua tendo 3.644 linhas por 3.478 colunas, mas olha esse vezes 3 aqui, ó. É porque a gente tem 3 imagens monocromáticas formando essa imagem colorida, ó, igual a gente tem lá na apostila, ó. Igual a gente viu na apostila, olha aqui, ó, tá? As 3 imagens monocromáticas formando uma imagem colorida, tá bom? A gente pode separar essas componentes, né? A componente que está pintada de vermelho, de verde e de azul. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que... Vamos criar aqui três novas variáveis, né? R, G e B. Então, quem que eu quero de R? Eu quero alguém, né, uma banda, da minha variável IMG_Cor. Como é que eu vou especificar isso agora? Eu preciso especificar 3 coisas. Número de linhas que eu quero, número de colunas e qual é a banda que eu quero, se é vermelho, verde ou azul. Número de linhas, a gente já viu aqui, ó, número de linhas de colunas, a gente sabe que temos 3.644 por 3.478. Então a gente podia colocar lá, da linha 1 até a linha 3.643 e da coluna 1 até a coluna 3.477. A gente podia fazer isso, né? Da linha 1 até 3.3643, 3643 e da coluna 1 até 3477. Ó, a gente podia fazer isso aqui, tá? Mas no Octave a gente tem um atalho. Quando a gente quer pegar todas as linhas e todas as colunas, basta a gente fazer isso aqui, ó, deixar em branco. Deixar só os 2 pontos lá, ó. Ó, isso significa que ele vai considerar todas as linhas e todas as colunas. Mas falta ainda a dimensão. Eu tenho 3 dimensões para 3 bandas. A dimensão R é indicada pelo número 1. Vou colocar o ponto e vírgula aqui, né? Para a gente não exibir o resultado. E vamos fazer a mesma coisa para as outras, ó. Agora eu quero a G, então eu vou mudar para 2. E agora eu quero a B. Então eu vou mudar para 3, ó. Eu separei aqui, então, em 3 bandas. E agora eu vou fazer a exibição de cada uma delas. Então vamos lá. Figure. IMShow. R. Figure. IMShow. G. E Figure. IMShow. B. E vamos executar o código todo. Ele vai executar todo o conteúdo. Então tá aí. A gente tem as 3 bandas separadas. As bandas. Figura 3. Vermelha, verde e azul. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um título, né?
para a gente identificar cada uma delas. Então aqui, ó, a gente pode colocar title, ó, title, para dar o título, é uma função. O argumento da função é o quê? É simplesmente o texto, né? Vamos pôr aqui, ó, banda R, vou copiar aqui, banda G, vou copiar aqui, banda B. E eu não vou executar tudo de novo, eu vou executar só essas três aqui. Mas antes, ó, a gente percebe que a gente tem um monte de figura aberta, né? Vamos fechar essas figuras, ó. Posso vir aqui, fechei as figuras, ó, percebo que não tem mais nada aberto. E vou executar só essas três linhas aqui agora, ó. Então tá aí, temos a banda R, banda G e banda B. E se a gente quiser fazer o oposto agora e fazer a composição dessas cenas novamente, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, vamos chamar aqui de img2. A gente vai usar aqui uma funçãozinha chamada cat, C-A-T, ó, cat. E quem são os argumentos? Primeiro, a quantidade de bandas que eu tenho para fazer a composição, que é 3, vírgula. E quem são essas bandas aí? Então eu quero R, G, B. Ponto e vírgula. Vamos visualizar? Figure, imshow, e img2. Então vamos executar aqui só essas duas linhas. Pronto, temos aí a nossa imagem composta novamente. E se a gente quiser gravar em arquivo essa imagem? A gente pode usar o comando im de imagem e write de escrever. Esse comando ele tem dois argumentos. O primeiro é o nome da variável que eu quero gravar e o segundo é o nome de arquivo. Então vamos supor que eu queira gravar agora a minha mesma imagem monocromática IMG, só que eu quero agora gravar ela em outro formato. Eu quero gravar ela, em vez de JPEG, eu quero gravar ela em TIFF. Então eu vou dar um nome aqui, ó, vou dar o mesmo nome, ó. Menina, vou chamar aqui menina nova ponto TIFF. Entre aspas simples ou apóstrofos. Então vamos lá. Vou executar aqui, ó. Perceba que já mudou aqui, ó, o navegador de arquivos. Se a gente olhar aqui, ó, já tem o menina nova.tif. Se a gente for lá olhar na página, ó, menina nova.tif. Então a gente gravou ela com outro nome. Até agora, pessoal, a gente está trabalhando com o nosso script dentro da nossa pasta de imagens, tá bom? Se a gente estivesse trabalhando com o nosso script num lugar diferente, em um outro diretório, ele não ia encontrar as nossas imagens. Vamos fazer um teste? Eu vou fechar esse script 1. Vou vir aqui no meu explorador. Ó, meu script 1 está aqui, ó. Eu vou recortar daqui e vou colocar uma pasta acima, ó, em curso. E agora eu vou abrir ele. Vou lá em curso. Ó, script 1. Abri o meu script 1. Ele não está mais onde estavam as minhas imagens. O que vai acontecer quando eu tentar executar essa linha aqui, ó, para ler o meu arquivo menina cinza JPEG? Olha lá. Vou clicar com o direito aqui e vou executar. Vamos olhar lá na janela de comandos o que aconteceu? Olha lá, erro, ó.
não foi possível encontrar o arquivo menina cinza JPEG, porque ela está em outra pasta. Eu posso trabalhar assim? Posso, desde que eu faça uma modificaçãozinha aqui no meu script, que é o seguinte, mudar o diretório para, antes de fazer a leitura, né, dar um comando para mudar, alterar o diretório para o diretório onde está a minha imagem. Então eu venho aqui, eu vou acessar esse diretório, vou copiar esse caminho que está aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Antes de chamar a minha imagem, eu vou dar o seguinte comando, cd de change directory, vou abrir parênteses, porque é uma função, e, entre aspas, simples aqui, eu vou colocar o caminho, ó, C curso banco de imagens. Vamos executar isso aqui de novo? Vou salvar aqui e vou executar esta linha aqui, ó, né? Só para ler a imagem. Vamos ver? F9. Ó, perceba que imediatamente ele mudou aqui o meu diretório, né? Veja que ele não me deu erro nenhum e veja que ele criou aqui, ó, a nossa variável. Se a gente perguntar aqui, ó, quem é IMG, está aí. Ele leu a nossa variável, tá? Então, o que aconteceu aqui agora? O que a gente fez aqui? O nosso primeiro scriptzinho para leitura, visualização e gravação de imagens monocromáticas e coloridas. Note que agora a gente tem um arquivo .m, né, ó, .m, que é o nosso script, que é executado aqui pelo Octave. Então é isso, pessoal.